Uma reunião aí, né, resolveu todos os problemas entre Pedro, comissão técnica, diretoria do Flamengo. Tudo foi resolvido e o jogador vai se reapresentar ao treino de amanhã, segundo o Caê Mota do Globoesporte.com. Menos mal, menos um problema. A gente torcia para que tudo se resolvesse, Sampaoli continuasse e tudo fosse resolvido. Então o Pedro, pelo menos foi isso que foi prometido, né? Após essa reunião, tudo foi resolvido, pelo menos momentaneamente, e o Pedro se reapresenta para treinar normalmente, né, na manhã desta terça-feira. O Flamengo precisa disso, a gente vai precisar do Pedro. Quinta-feira tem Libertadores, jogo tenso, né? Os caras estão numa fase ruim lá, o Flamengo precisa passar por cima dessa situação toda. Tinha uma grande vitória, né? Teve uma grande vitória contra o Atlético Mineiro, e para completar, a gente tem no final de semana o jogo contra o Cuiabá e o Gabigol não pode jogar. Então a gente precisa muito do Pedro e ele tem que estar em campo, tem que treinar, vai ser necessário. Eu quero dar um recado aqui para vocês, que a nova rodada do 6 de 6 está aberta e você pode participar para ganhar R$250 mil. Tem jogos como Avaí, Criciúma, Internacional e Corinthians, olha aí, Fluminense e Palmeiras. Você dá 6 palpites, são 6 jogos, escolhe o número de cartões desses jogos. Se você acertar, cravar os palpites, você ganha R$250 mil. Se não acertar, pode ganhar 10 mil, se for o que mais acertar. E segundo o Caê Mota e a Letícia Marques do GE, o Flamengo tem uma lista que, se mesmo tiver uma negativa pelo Wendel, teve uma nova proposta que a gente vai trazer aqui ao longo da live. Claro que vamos falar do assunto do Pedro, mas tem outros nomes que podem surgir e a gente já começa a trabalhar aí com essas possibilidades de uma recusa do Zenit também pelo volante Wendel, procura do Flamengo pelo volante Wendel. Lembrando que o Thiago Ribeiro, agente do atleta, continua em São Petersburgo, na Rússia, para, tratar desse assunto. Então, muito boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, Pedro. Vou dar prioridade, Pedrão, como rapidinho entro na live, só porque eu fiz a introdução ao Gabriel. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, Gabriel. O Flamengo começou a semana pegando fogo, amigo. E aí, beleza? Gabriel, Julião. O Gabriel. Julião. Cara, eu acho que é uma verdadeira loucura, né? Esse nosso Flamengo, né? A gente ficou em êxtase depois daquela vitória sobre a equipe do Atlético Mineiro e logo começou essa loucura toda. E aí eu até falava no vídeo do meu canal, né, quando saiu o veredito ontem da diretoria do Flamengo que o Sampaoli continuaria no Flamengo, eu falei, olha, essa situação não acabou ainda, tem a situação do Pedro. O Pedro não está satisfeito, né, nem com o preparador físico, foi a gota d'água, né, foi o estopim da situação. Mas a situação toda, a insatisfação do Pedro é com o Sampaoli. Ele está insatisfeito com o Sampaoli e não deu outra. Né? Mais um capítulo dessa novela aí hoje, o Pedro não ter ido ao treino, ele pode receber 2 multas, né? Tem essa possibilidade, né? Uma multa por ele não querer aquecer, outra multa aí também referente à situação dele não ir ao treino. Eu sei, o Pedro é a vítima, o Pedro tomou um soco, isso não deveria ter acontecido, mas ele precisa cumprir o seu contrato e precisa ir ao treino, né? O Flamengo tomou todas as medidas, o Flamengo fretou voo para o Pedro voltar, né, pro Rio de Janeiro. O Flamengo tomou o cuidado de botar o preparador em um hotel, o Pedro em outro hotel, tomou todas as medidas preventivas em relação a essa situação. Então, fiquei bem chateado com a atitude do Pedro relacionado a isso. Em relação ao Wendel, né, Julião, a gente vai se aprofundar daqui a pouco aí mais sobre isso. Tic-tac, tic-tac, tá chegando o final da janela de transferências, né? Quarta-feira, se eu não me engano, às 7 horas da noite, né, Julião? Você que é o cara especialista, 19 horas, horário de Brasília, está fechada a janela de transferências, então até lá o Flamengo vai tentando, vai varar a madrugada aí, tentar negociar, e agora eu acho que depende, é claro, dos russos, é óbvio, mas também do atleta, se ele vai querer seguir para o Napoli, que fez uma proposta superior, ou vai querer vir para o Flamengo, que fez uma proposta menor. Vai lembrar que a gente teve nesse ano mesmo, né, Julião, uma situação parecida aqui no Flamengo. O Lyon ofereceu mais grana pelo João Gomes, mas o João Gomes foi vendido ao Wolverhampton da Premier League, porque o jogador queria ir jogar a Premier League. Então esse querer do jogador também conta muito. E tic-tac, tic-tac, vamos aguardar aí o final da janela de transferência, Julião.
Perfeito. Só que lembrando que a disparidade de valor era muito baixa, né? A diferença era um de pouco valor menor, do Lyon para o Wolverhampton era menos de 1 milhão de euros. Segundo informações, o Napoli surgiu com uma possibilidade de proposta de 25 milhões de euros. Mas o... Gabriel, o Pedro tem uma situação financeira confortável. É um jeito de repente, ele sair do clube. Como você falou, eu não vou falar que ele é mau caráter, moleque. Eu não estou falando nada disso, não. Eu estou falando. A própria torcida vai acabar com ele. A torcida vai achar. A torcida vai achar ele mau caráter, moleque, safado, pilantra. A torcida. Eu vou pensar que ele agiu, como o Pedro Melhor falou, erroneamente. Vai tomar uma atitude que na carreira dele... Está indo pela cabeça de gente que está ali, ó, empresário. É isso. Quem está gerindo a carreira dele... Tem representante ali na cabeça. Você vai ficar chateado comigo, ó. Estão na cabeça dele, mete o pé. Porra, pega uma luva na mão, isso. em vez de deixar pro clube, tu pega a luva, porra, irmão. Mas por que aí, em vez de... Por que aí, em vez de... Tá escutando o diabinho aqui, ó. Tem um de cada lado. Cuidado com o diabinho. Ao invés de não entrar na justiça, ele senta com a diretoria do Flamengo e vê uma negociação, entendeu? Vê uma negociação. Quem é o empresário dele, Júlio? Quem é o empresário dele? Porra, esqueci o nome. Eu sei que o Lucas é o assessor, esqueci o nome do empresário dele. Eu tô no meu celular agora. Eu tinha anotado até no meu bloco de notas, cara. Eu não tenho contato com o empresário dele. Eu falo com o assessor, mas, cara, eu falo com o assessor. Isso. Eu só vou falar uma coisa. Então, acho que tem que fazer o que o Pedro Melhor falou. Pô, diretoria, eu tô desgastado. Porra, não jogo com esse cara, não dá mais. Porra, o filho dele tá aqui. Porra, não cabe, entendeu? Vai ficar me remetendo à lembrança do pai dele que me agrediu. Eu não tô confortável. Porra, eu quero sair. Beleza, faça isso. Não vai lesar o clube. Se ele fizer isso, o torcedor tem direito de achar que é mau caráter, que é pilantra, que é mulher. O torcedor pode pensar o que quiser, cara. O torcedor pode pensar o que quiser. Entendeu? Eu vou ver como uma gestão de carreira inadequada, uma atitude errônea, precipitada e principalmente, se ele está achando que disputou a Copa do Mundo, que ele vai ter uma tranquilidade na carreira, acho que tem grandes clubes que têm interesse no Pedro, é um grande jogador, ele pode até entrar na Europa de forma gratuita, né? Não, talvez não nessa janela, ou disputar essa Liga Árabe que está crescendo, mas não vai ficar bacana para ele. E como o Gabriel falou, ele sempre vai ser lembrado como processinho, e não o cara que foi eleito o melhor jogador da Libertadores e também o artilheiro da competição. Porque até o Marinho foi eleito o melhor da Libertadores. Até o Luan foi eleito o melhor da Libertadores. Então, ele, em vez de maximizar a sua história no clube, se isso acontecer, se a matéria do jornal O Globo se configurar e realmente ser analisada de uma forma em que ela realmente acontecer, o Pedro vai estar se queimando com o futebol brasileiro, não com o Flamengo somente. Minha opinião. Vamos falar da situação aí de mercado da bola. A gente teve aí, então, a proposta do Flamengo. Vocês podem trazer aí a proposta do Flamengo aumentada pelo Wendel e aí temos uma equipe entrando na briga. O Zenit, que jogadores do Flamengo. Eu tenho aqui. Pode passar. Pode falar? Pode. Então, tá aqui atualizada 2 horas atrás pela jornalista Letícia Marques, GE. Globo. Zenit pede Pedro ou Vitor Hugo para liberar o Wendel, mas Flamengo recusa e vê Napoli entrar na briga, tá? Ela dá uma informação um pouco diferente daquela que o Vene deu, né? Ela fala que o Flamengo subiu a proposta para 16,8 milhões de euros, o que na cotação atual dá mais ou menos 87 milhões de reais, mas vê os russos irredutíveis com a pedida dos 18 milhões de euros por 90% do jogador. O Flamengo oferece 16,8% por 80% do atleta e o Flamengo rechaçou completamente essa possibilidade de envolver o Pedro ou o Vitor Hugo nessa negociação. A gente já havia conversado sobre isso, né, Gabriel? Como o Zenit, ele gosta de envolver jogadores no negócio. Eles fizeram isso no Corinthians, fizeram a limpa no Corinthians, levaram um monte de jogador do Corinthians, mais um dinheiro pelo Yuri Alberto. Os caras são enjoados negociando, tá? É um negócio extremamente complicado. E agora o que complica mais ainda é essa informação que o Napoli, da Itália, atual campeão italiano, aliás, entrou na disputa e ofereceu 25 milhões de euros. A matéria do GE destaca
que apesar do interesse do Napoli, a vontade do Wendel continua sendo vir jogar no Flamengo, né? Tem aquelas questões familiares dele, enfim. O Flamengo tem até quarta-feira para definir essa situação. Acho que vai varar a madrugada aí a negociação. Em breve a gente deve ter mais atualizações. E aí, Julião, você acha que ainda acontece? Não. A informação da Letícia é 16,8% por 80% ou 18,9% por 90%. A diferença é pouca. É porque desses 80%, 10% é do atleta, né? E os outros 10% o Flamengo... Vocês não acham que é importante a vontade do jogador de vir pro Flamengo? Que falou para mim, inclusive. Sem dúvida. Mas acho que a diferença de 18,9 para 25 milhões de euros... Será que é verdade? Qual time? É lá? Napoli, o Napoli, atual campeão italiano. Cara, eu andei buscando, olha só, eu andei buscando as últimas contratações da Napoli e a contratação mais cara da história deles é 70 milhões de euros. Então, os caras teriam tranquilamente essa capacidade de fazer essa proposta. A Napoli hoje é uma equipe bem estruturada. Na época contratou o Cavani, quando o Cavani estava no auge. Não, sim, é uma equipe que tem um valor significativo para contratar, uma equipe da europeia, né? E o Zenit faz questão, prefere ter negociado. Eu falei isso, cara. Isso mostra que se recebeu 25 milhões de euros pelo Wendel, os caras não iam negociar o Claudinho por 15, né? Tá bem claro isso, né? Então, esses 25, se realmente se configurar em proposta oficial, dificulta. É claro que o jogador pode falar que não quer, mas aí é complicado você negar uma proposta de 25 e pedir para aceitar uma de 16. É difícil. Mas, enfim, eu tô com o Gabriel. Eu acho que a vontade do Wendel sair e principalmente a vontade do Serguei Semak não contar mais com o Wendel, conta muito. Até sendo redundante. Essa informação do Vene de 18 milhões é por 90%. Ela bate com a da Letícia, que é de 18,9 por 90. Gabriel, o Flamengo ofereceu 80%, 16,8%, porque 10% ficaria com o Zenit e 10% ficaria com o próprio atleta. Ou seja, é porque isso, na verdade, não é nem legal, né? O Flamengo iria ter 90%, mas desse 90%, o clube, 10% teria que repassar aos seus representantes, ao jogador. Então, o Flamengo faria uma proposta de 16,8 por 80%. Agora, 16,8 para 18,9 não é uma diferença grande. Se o Zenit ou o Zenit topa 18,9 por 90, agora, vale 18,9 o Wendel? Essa seria a contratação mais cara da história do Flamengo, né? Porque o Gabigol foi 18. E aí? Então, se a gente contabilizar só em euros, seria a contratação mais cara. Eu não sei, mas... Não sei, eu acho que esse valor pelo Claudinho, tudo bem, mas pelo Wendel eu não sei, mas já que eles querem contratar e tem que ver essa situação do Pedro, tem que resolver isso de um jeito que não saia perdendo e possa contratar um substituto. Já que se o Pedro quiser realmente sair, como diz o jornal O Globo, não somos nós, a informação do jornal O Globo, se ele realmente está buscando um advogado, eu espero que o jornal do Globo esteja errado nessa informação, ele vai ficar marcado negativamente. Eu torço que isso não aconteça.